O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí afirmou, após inspeção da ponte metálica, que a via necessita de cuidados, necessita de intervenções. Isso e as providências estão detalhadas em um relatório dessa necessidade de manutenção e instalação de um sistema de monitoramento na ponte. Desde janeiro, uma comissão tem feito um trabalho de vistorias em pontes aqui no estado do Piauí. A gente conversa a partir de agora, aqui no estúdio, com o presidente em exercício do CREA, Pedro Marques, sobre esse assunto. Muito obrigado pela participação do senhor, pelo convite aqui a vir ao Notícia da Manhã. Bom dia. Bom, qual é o resultado diagnóstico feito pelo CREA a partir dessa inspeção ali na ponte metálica? Bom, o resultado do nosso relatório apresentado na tarde de ontem chama a atenção quanto à necessidade urgente de manutenções na estrutura de apoio da ponte. Né? Quando o senhor fala urgente, o senhor está falando que deve ser tomada em quanto tempo? Bom, a questão temporal ela é definida basicamente a partir de ensaios mais precisos. Ensaios que não foram realizados pelo CREA, mas que são de responsabilidade da concessionária. Então, após esses ensaios, esses estudos, é que pode-se determinar de fato a periodicidade da manutenção. O que ocorre é que as intervenções têm que ser imediatas, principalmente a parte desses estudos. Quais os pontos mais críticos que constam lá no laudo? Bom, o laudo ele atentou-se a duas estruturas, o pilar de apoio e sustentação que fica do lado de Teresina e um dos pilares que fica submerso no trajeto Teresina-Timon. E destacamos principalmente a questão da corrosão da estrutura e do revestimento que recobre a mesma estrutura, que já se apresenta um desgaste excessivo. Para a gente tentar visualizar aqui, presidente, esses pilares, eles são formados por concretos e o que mais? Não, os pilares de sustentação são trilhos metálicos, são uma estrutura metálica de sustentação da ponte. Esse revestimento de concreto, que foi até alvo das reportagens anteriormente mencionadas, é apenas uma estrutura de recobrimento, de revestimento, é uma proteção a mais aos pilares de concreto, ou de metálico, desculpa. A gente está vendo imagens aí de quando a inspeção começou, né, em relação à ponte metálica. A gente está falando desses pilares aí? Isso, são esses aí. Essa parte submersa que a gente não consegue ver, que o senhor disse que há ferrugem, é isso, corrosão? Isso. E também há sinais de corrosão na base de sustentação que fica na margem de Teresina. Nesse caso, o resultado do laudo foi encaminhado a quem? Né? A quem cabe essa responsabilidade? E esses outros pontos de ferrugem verificados aí externamente, há algum outro ponto que inspira cuidado? Bom, o resultado foi entregue inicialmente para a própria concessionária. Ela tem todo o conhecimento, todo o acesso ao nosso relatório, apreciou o nosso relatório, inclusive ela apresentou também documentação pertinente, plano de ação e relatório de inspeção. Comprometeu-se a seguir as nossas orientações, as nossas recomendações e já iniciar os trabalhos. O mesmo relatório também foi apresentado ao Ministério Público, ao qual nós temos um convênio de participação e cooperação técnica. Esse tipo de intervenção é algo que necessitaria de isolar a ponte para o tráfego ou é possível fazê-lo mantendo o fluxo ali por cima? Bom, quem vai determinar isso é justamente o plano de ação da concessionária. Baseado no levantamento que eles estão fazendo, é que vai ser possível saber se ocorre a necessidade ou não de isolamento da ponte. Essa situação, ela se deve a uma ausência de manutenção ou é algo que pelo próprio desgaste natural pode vir a acontecer? O que foi detectado nesse sentido? Bom, a ponte ela foi inaugurada na década de 40, 1930, 1940. De lá para cá, pela própria questão da estrutura, o poste da estrutura era uma ponte inicialmente exclusivamente ferroviária, agora passou-se também a ter o transporte rodoviário. Então, o desgaste é principalmente um desgaste natural que existe em toda e qualquer estrutura. Não existe um outro ponto que possa acusar. Bom, a pergunta que chega também, né, depois que nós tivemos aquela situação ali entre o Tocantins e o estado do Maranhão, há risco dessa ponte continuar em atividade? Algum risco de desabamento, desmoronamento ou coisa do tipo? Bom, torna a dizer que a questão do grau de risco ela é preponderante após essa análise que deve ser feita.
Então, só após esses estudos, que são estudos normatizados, existe norma para isso, existe legislação específica para isso, a própria 9452 da ABNT, ela especifica justamente os critérios para serem tomadas essas medidas. Vai caber à empresa ou o próprio CREA pode tomar a frente nesse sentido? Não, é de responsabilidade da concessionária. A função principal do CREA é proteger a nossa sociedade das atividades técnicas que, porventura, não possam ser satisfatórias. Então, assim, o nosso objetivo é dar um apoio, estar presente e fazer as devidas cobranças. Houve disposição deles em seguirem com isso? Nenhuma. A todo momento, a empresa... Fizemos algumas reuniões, toda a documentação que a gente solicitou foi apresentada, então, até a presente data, nenhuma indisposição. Bom, então o CREA, ele continua acompanhando, mesmo se isso vai se concretizar? Isso, o acompanhamento é contínuo. Por isso que recomendamos, dentro do nosso relatório, a questão do monitoramento em caráter de urgência. Bom, foi anunciado ainda no final do ano passado que o CREA seguiria com inspeção de outras pontes aqui no estado do Piauí. Esse trabalho segue em andamento? Sim. Existe uma comissão ao qual pertence, tem outros profissionais do meio acadêmico, calculistas, profissionais que trabalham com manutenção de ponte, execução, e essa comissão é de caráter provisório, mas o trabalho dela perdura ainda durante todo o ano. Existe alguma outra situação que inspire cuidado dentro dessas que já foram inspecionadas? Ainda não conseguimos relatar o grau de prioridade dos nossos outros casos, porque o nosso foco foi entregar logo o relatório da ponte metálica e agora nós vamos partir para as próximas. Tá certo. Eu quero agradecer então ao presidente em exercício do CREA, Pedro Marques, pelas informações que trouxe aqui ao Notícia da Manhã. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E agora vai seguir com mais esclarecimentos lá na Rádio Cidade Verde. Isso. Saindo aqui a gente vai dar um pulinho lá. Tá certo. Então, você não perde nenhuma informação aqui conosco no Grupo